Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para saudar, para valorizar, parabenizar, mas, sobretudo, agradecer a cada um desses profissionais que são tão importantes para a nossa justiça. São, sem dúvida alguma, o elo de ligação entre o Poder Judiciário e a nossa sociedade. Profissionais abnegados que estão todos os dias, faça chuva, faça sol, na zona rural, na cidade, enfrentando todas as intempéries de violência, de muitas vezes incompreensão por conta dos mandados que são cumpridos, trabalhando, usando o seu próprio veículo para fazer o seu trabalho, mas fazem com todo amor, com toda dedicação, e hoje é o dia que nós, aqui, enquanto Poder Legislativo do Estado do Ceará, estamos fazendo essa homenagem como uma maneira de agradecer, de reconhecer o trabalho de cada um de vocês. Para mim, é muito caro e muito importante a cada ano estar aqui com vocês, pela amizade, por toda a admiração que se criou ao longo desses anos. Aqui, doutor Ricardo, é uma história que vem de pai para filho. O meu pai, deputado Wellington Landim, foi um defensor incansável dos oficiais de justiça. Em 2010, não foi isso, Wagner? 2002, ele aprovou aqui nessa casa, numa luta histórica, a unificação da categoria que colocava todo mundo no mesmo plano de cargo de nível superior, que foi uma luta muito grande e que ainda hoje nós continuamos essa luta, agora em outra esfera, e temos discutido bastante isso junto ao sindicato, à presidência do tribunal também, e muitas outras lutas. Conseguimos fazer esse elo de ligação, essa discussão importante entre o Legislativo e o Judiciário, para que fosse possível aquele reajuste da IT, e também está tramitando aqui na Assembleia 2 projetos de indicação, que também foi uma construção nossa, junto ao sindicato, que um deles cria as centrais especializadas de mandatos nas comarcas de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma luta que a Fernandinha, que não pôde estar aqui hoje, vem encampando aí com muita firmeza e que nós esperamos também que seja acatado pela presidência do tribunal, para que a gente coloque à frente. E uma outra discussão que a gente tem iniciado, junto à Casa Civil, também do Governo do Estado, é que nós possamos mostrar ao Governo do Estado do Ceará que os oficiais de justiça são, talvez, os únicos servidores públicos que utilizam o seu próprio veículo para desempenhar o seu trabalho. Então, nada mais justo do que eles também estarem enquadrados, como alguns outros estados já têm discutido isso, também numa isenção ou num desconto do IPVA, por exemplo, e é uma coisa que a gente tem lutado bastante junto ao Governo do Estado. Mas, essencialmente, nós precisamos de mais valorização, de mais reconhecimento, do aumento do efetivo, que é outro problema gravíssimo. Hoje nós temos comarcas que estão sem oficiais de justiça, muitas outras com um número muito abaixo, e isso também é outra discussão e outra cobrança que nós temos feito, e esperamos que a gente possa conseguir avançar também nesse tema. Mas hoje é um dia de alegria, de poder saudar aqui a todos vocês, aos homenageados, aos familiares, e mais uma vez colocar o nosso mandato aqui à disposição para que nós possamos juntos construir um ambiente mais saudável, de boa convivência e com mais estímulo para que a gente possa ter cada dia mais o trabalho de vocês
chegando lá na ponta e podendo servir ao cidadão cearense, à cidadã cearense, que é esse o nosso intuito. Então, a vocês, meus parabéns, que Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez pela presença e que possamos juntos estar aí em novas lutas e novas conquistas, se Deus quiser. Parabéns a todos vocês. Quero aqui, em nome do deputado Guilherme Landim, saudar toda a mesa composta, tá? Em nome dos familiares da minha esposa Liesna Pedrosa, eu saúdo todos os familiares dos oficiais de justiça aqui homenageados, tá? E em nome da categoria, eu saúdo aqui o nosso amigo Wagner Salles, a quem nós temos só a agradecer pela presença. Gente, estou aqui de improviso, mas para tão somente agradecer, especialmente ao deputado Guilherme Landim e ao Marcelo Sobreira. Gostaria de pedir a permissão de dizer que o nobre deputado Guilherme Landim foi muito econômico ao expressar o valoroso trabalho prestado por seu genitor, o deputado Wellington. O deputado Wellington Landim foi muito mais do que o nobre deputado falou aqui. De fato, ele nos abraçou desde o início. Em 2002, carregou a categoria no braço em busca do nível superior. E daí em diante, o gabinete do deputado Wellington era sempre aberto a toda a categoria dos oficiais de justiça do Estado do Ceará. Verdade seja dita. E hoje, estamos aqui diante do seu filho, nobre deputado, novo, valoroso, que abraçou a categoria de igual envergadura. E digo mais, hoje é o grande mentor, o grande mestre da categoria que vem balizando todos os nossos pleitos pedidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado, deputado. Por fim, gostaria aqui de dizer que essa homenagem prestada pela Casa Legislativa, né, não é do Leonel, não é do Márcio Brito, não é dos demais colegas em si. É uma homenagem prestada a toda a categoria dos oficiais de justiça do Estado. Nós estamos aqui apenas representando esse universo, tá? De forma que eu quero que os que estão aqui presentes e que, porventura, estejam nos assistindo, se sintam igualmente abraçados e homenageados por todos. Enfim, muito obrigado. Saúdo a mesa, na pessoa do deputado Guilherme Landim, a quem agradeço pela iniciativa subscrita pelo deputado Sobreira para a realização desse ato solene em homenagem ao Dia dos Oficiais de Justiça. Gostaria também aqui de ressaltar a presença das autoridades, Major Rafael, agente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, profundo respeito da 10ª Região Militar pelo trabalho, agradeço aqui a presença. A Maria do Carmo, minha colega oficiala, eu sempre digo que a competência em razão da matéria nos separa, já que essa é da Justiça Federal, mas no dia a dia, na luta, nos une, né? Pode ter certeza disso. A ouvidora, a doutora Sônia, né, da OAB, e destacaria aqui a presença do doutor Ricardo Barreto, que de público, já falei isso, e faço questão de repetir aqui, a postura do doutor Ricardo como magistrado é ímpar para nós, oficiais de justiça. Tanto aqueles que com ele trabalharam em Quixadá, em outras comarcas, aqui junto à SEMAN, que é o nosso juiz superintendente, pela forma tranquila, transparente, respeitosa, com que o doutor Ricardo trata todos os oficiais de justiça da SEMAN e aqueles que o procuram. Portanto, doutor Ricardo, faça esse reconhecimento público do senhor como magistrado, e até comentávamos aqui antes que nós, da SEMAN de Fortaleza, temos tido a sorte de ter juízes que supervisionam a central de mandados, juntamente com essa ícone que é o Wagner Salles, nosso diretor, juízes realmente compreensivos que têm nos ajudado ante as dificuldades. Inclusive, o doutor Ricardo esteve com a doutora Daniela recentemente em reunião com o desembargador Heráclito na discussão da necessidade urgente do concurso público de nomeações, reforçando lá todo o trabalho, porque ele, como juiz-chefe da SEMAN, sabe a situação que a SEMAN vive hoje aqui em Fortaleza,
como também do interior. Portanto, meu agradecimento de público a Vossa Excelência aqui nessa solenidade. Eu vou ser breve, porque o Leonel disseram uma coisa interessante. Os homenageados aqui representam todos os 622 oficiais que estão em atividade e os 137 oficiais aposentados. Portanto, Leonel, eu quero fazer uso da sua palavra para repetir que vocês estão aqui representando todos os colegas da ativa e da inatividade. Portanto, para nós dos sindicatos oficiais de justiça, que estamos nessa luta junto ao tribunal para repormos a nossa força de trabalho que tínhamos em 2015, quando havia 723 oficiais em atividade, e hoje temos 622, um déficit de 101 oficiais de justiça, a gente está na expectativa de que, quem sabe, agora no mês de abril, o desembargador Heráclito venha anunciar o concurso público e também fazer as nomeações ainda do concurso de vigência, para que a gente possa contribuir com os colegas no sentido de começar a minimizar as dificuldades que hoje vivenciamos em face da carência. A administração do tribunal tem mostrado sensibilidade a esse pleito e creio que nós, agora em abril, ainda neste mês, estaremos anunciando, se Deus quiser, nomeações e a publicação do edital. Recentemente, estivemos com a desembargadora corregedora e ela nos colocaram, a desembargadora Marlúcia, reconhecendo esse déficit de oficialista, a necessidade de que a gente terá um concurso em breve, com o edital publicado. Portanto, a gente está nessa perspectiva. Mas quero aqui ressaltar o papel do oficial de justiça como função essencial à justiça. Nós temos um projeto de emenda à Constituição, PEC 23, que visa a nos inserir na Constituição. E por que essa iniciativa do deputado André de emendar a Constituição, nos inserir na Constituição Federal, nós, oficiais de justiça? Porque nós somos essenciais. As ordens prolatadas pelos magistrados, seja em decisões interlocutórias, seja em sentença, e pelos desembargadores, seja em acórdão, e os ministros dos tribunais superiores, elas só se materializam com o nosso trabalho, porque nós estamos lá na ponta, somos nós que vivenciamos as dores das mães e dos pais com os filhos perdidos na droga. Somos nós que vivenciamos a falsa força masculina quando agride as mulheres em sede de violência doméstica. Isto a gente vivencia, nos dói, mas equilibramos a razão e a emoção quando temos que cumprir um despejo, como que temos que proceder a uma reintegração de posse. O nosso trabalho exige esse equilíbrio entre razão e emoção, porque somos seres humanos e vivenciamos o dia a dia de cada cidadão e cidadã nessa cidade. Portanto, o nosso papel tem uma relevância ímpar. Penso que por aí passa o reconhecimento da nossa função como função essencial à justiça. Nesse sentido, o sindicato vem atuando em nível estadual, aqui no Parlamento, tendo o deputado Guilherme, como fora seu pai no passado, uma força, junto com outros parlamentares, que nos ajuda nas nossas pautas que devam passar pela Casa Legislativa quando advém projeto de lei do Pleno do Tribunal de Justiça. Temos, com o Executivo, através da liderança aqui na Casa, deputado Guilherme, um bom diálogo com o Executivo para que a gente possa também avançar em pautas que impliquem a discussão com o governo do Estado. Em nível nacional, desenvolvemos todo um trabalho através da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, que aqui representa o presidente Mário Neto, como vice-presidente de comunicação, assim como também o nosso instituto, que nos assessora, o NUJUS. Todo um trabalho no Congresso, independente de coloração partidária, sentamos à mesa com todos os parlamentares em nível nacional, em busca de conquistas que venham representar todas as vitórias para os oficiais de justiça no país. E aqui, junto ao Tribunal de Justiça, eu reafirmo publicamente a postura do sindicato de sempre manter o diálogo com transparência, com respeito e com fundamentação junto à administração do tribunal, para que possamos construir junto cada vez um poder judiciário mais forte, que tenha sua finalidade maior, que é o jurisdicionado, a gente prestando o nosso trabalho de forma eficaz, de forma eficiente, mas tendo muito pé no chão, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de efetivar as ordens judiciais, materializar tudo aquilo que o jurisdicionado busca junto ao Poder Judiciário, ao Poder Estatal. E essa
consciência nos leva a discutir, debater e reivindicar com o Tribunal de Justiça, com muito pé no chão, com muito equilíbrio, com muita firmeza. E esse compromisso de transparência, de diálogo, de respeito e de firmeza, nós reafirmamos para toda a sociedade, porque nós somos função essencial à justiça. Muito obrigado. Esse momento, agradecendo inicialmente ao deputado Guilherme Landim, que teve a iniciativa, e na pessoa de quem cumprimentou da mesa, e a todos os presentes, oficiais, oficiais e autoridades presentes, eu não poderia deixar de dizer aqui do reconhecimento do Tribunal de Justiça, eu que aqui represento o Tribunal de Justiça, designado que fui para isso, o reconhecimento com relação à importância dos oficiais e oficialas na própria atividade do judiciário como poder nesse país, né? Nós temos tramitando no Brasil 80 milhões de ações. Os números são tão maiúsculos que eu precisava tomar a palavra para lembrar, que não foi dito aqui. No ano de 2025, chegaram a SEMAN, que é só na capital, 330 mil mandados, né? Desses 330 mil mandados, deputado, foram cumpridos 303 mil. Isso com a força de pessoal de 259 oficiais na capital. E eu estou me referindo só aos mandados da capital, não estou me referindo aos mandados do interior, né? Como foi mencionado, nós temos ativos 622 oficiais e oficialas, e na capital nós temos 259 oficiais. Então, pessoas que conseguem cumprir uma meta dessa, né, uma categoria que consegue, com tão pouca gente, cumprir uma meta dessa, tem que ser reconhecida como essencial à própria atividade judiciária. Então, deixo aqui a minha homenagem, os meus respeitos. Se antes eu já admirava o trabalho dos senhores e senhoras, trabalhando como magistrado no meu dia a dia na unidade, agora que há 2 anos estou à frente da SEMAN, reconheço ainda mais, conhecendo a estrutura interna, das dificuldades que decorrem da atividade diária dos senhores e senhoras, e do êxito e do quanto os senhores e senhoras entregam à sociedade. Então, mais do que justa essa homenagem, e queria só registrar aqui o reconhecimento do Poder Judiciário. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu não poderia me furtar dessa oportunidade de cumprimentar a todos os oficiais e oficiais de justiça. Eu gostaria de pedir permissão aqui ao nobre deputado Guilherme e a todos os componentes da mesa para saudá-los em nome da oficiala de Justiça Federal, a senhora Maria do Carmo Rodrigues Andrade, que é uma mulher que representa a nossa força, a força da mulher, a garra da mulher, porque a missão, a função e o mistério que a oficiala de justiça enfrenta, eu conheço de perto, não só das oficialas, como dos oficiais, do perigo que vocês enfrentam ao cumprir o mandato, principalmente quando se trata de uma reintegração de posse. Eu, na qualidade de advogada, estava até comentando aqui com o Major Rafael, só que para ilustrar a grandeza do trabalho de vocês, eu tive que adentrar com uma reintegração de posse, onde construíram uma cidade em um determinado colégio aqui em Fortaleza, um terreno, e vocês pasmem quão difícil foi o enfrentamento dos oficiais para tirar toda aquela comunidade daquele espaço do qual nós ganhamos esta causa. E ser oficial de justiça num país que não nos dá condição, como foi bem dito aqui, até o próprio transporte de vocês têm que lutar, que trabalhar, que gastar estes honorários, aliás, desculpa, estes valores com combustível para exercer o mistério de vocês, e parabenizo aqui também pela luta
pela luta aqui do sindicato, juntamente com o deputado que está à frente de conseguir com que, pelo menos, o IPVA do carro de vocês sejam sanados, pelo menos diminuído, como ocorre com outras categorias de pessoas na qualidade de deficientes e outras deficiências que compõem este formato de reduzir ou de eliminar o pagamento do IPVA destes carros. O oficial de justiça, ele não é nada mais e nada menos do que um elo entre a sociedade e o Poder Judiciário no cumprimento da essencialidade da justiça. Por isso, o presidente falou muito bem quando representou aqui vocês na qualidade de uma categoria essencial à justiça, porque nós precisamos, quando eu digo nós, sociedade, precisamos efetivamente deste trabalho para que sejam cumpridos os mandados e que a justiça seja efetivamente cumprida. E, deputado, eu parabenizo e rogo aqui a Deus que esta homenagem não seja apenas simbólica, mas um reconhecimento público desta categoria que diuturnamente enfrenta as suas vidas, quando saem de casa para fazer determinado cumprimento de mandado, e muitas vezes, vocês sabem, eu acredito que muitos de vocês já tenham enfrentado angúrias no cumprimento de alguns mandados, e que vocês possam trabalhar com dignidade, que vocês possam trabalhar com coragem, principalmente as mulheres, que é considerada um ser frágil, mas isso é passado. Hoje nós somos seres fortes, aguerridas, corajosas, competentes e, pasmem, estamos ocupando os lugares que nunca imaginemos que pudéssemos cumprir nem ocupá-los. Que possamos fazer do cumprimento de cada mandato, do exercício da profissão de cada uma e de cada uma, a luta constante por uma sociedade mais justa, mais equilibrada e reconhecida, no cumprimento de deveres e no exercício da cidadania, onde cada um de nós que estamos aqui, não somente quem está presente, os oficiais e oficialas presentes, mas todos os oficiais do Estado do Ceará possam serem construtores da paz. É isso que nós precisamos para que o nosso mundo seja mais ameno, seja mais tranquilo e que a gente possa, cada um, exercer a cidadania com esse olhar empático, com este olhar de paz, que com certeza o mundo será bem melhor. E para finalizar, eu gostaria de trazer aqui as desculpas da nossa presidente, Cristiane Leitão, por não estar presente aqui, por conta de choque de agenda, mas ela repassa a cada um, oficial e oficiala do Estado do Ceará, um fraterno, respeitoso e caloroso abraço e os parabéns a cada uma e a cada uma de vocês. Muito obrigada por estar aqui, parabéns pela categoria, sigam forte, com fé e coragem. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de ressaltar a importância de uma homenagem como essa para a nossa categoria, que já é uma categoria que de repente é tão sofrida no cumprimento ou na falta de algumas condições materiais para que a gente possa bem desempenhar o nosso papel. Mas aqui hoje é um dia de alegria, né? É um dia de prestígio, e agradecer ao deputado Guilherme Landim, agradecer também ao convite do sindicato, o Sindajust, na pessoa do senhor Wagner Venâncio, e dizer que nós todos, Justiça Federal, que eu estou representando hoje aqui, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça do Estado,
todos somos uma categoria que desempenha esse papel, que faz esse papel de levar a justiça para a sociedade, de levar as decisões judiciais tão importantes, o cumprimento delas, né, para a sociedade. E a gente precisa que as nossas lutas sejam encampadas, que os nossos reclamos sejam ouvidos, para que a gente possa se fortalecer a cada dia, né? Então, mais uma vez eu termino parabenizando essa forte categoria e que a gente consiga superar todos esses obstáculos e continue sempre levando a justiça a quem precisa dela. Obrigada.